Messier Caçapá, como é que tá? Boa noite, Caçapa. Boa noite, Everton, boa noite a todos. Prazer estar aqui podendo bater um papo com vocês. Você já tá há quantos anos? 4 anos? Já tá aí? Eu voltei. Você voltou tem 4 anos, né? 4 anos e meio. 4 anos e meio. E desde a volta, você já chegou como auxiliar técnico do Lyon e acompanhando tudo de muito perto aí e tal. Como é que foi esse trabalho? Como é que tá sendo esse trabalho para você? Como é que foi esse trabalho quando a pandemia explodiu aí na França? Como é que ficou a cabeça com o centro da pandemia durante um bom tempo, tendo sido também, quer dizer, a França não foi o centro da pandemia, mas casos chamaram a atenção também aí na França. Como é que foi isso para você aí, Caçapa? Uma situação muito difícil, até porque ninguém esperava por isso, né? Ouvimos um barulhinho, alguma coisa aqui, lá na China, né? Que começou tudo isso e ficamos atentos, né? Mas dizendo, esse vírus está tão longe, então normalmente ele deve ficar por lá mesmo, não vai chegar aqui. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, chegou bem rápido, né? Passando ali pela Itália primeiro, na Espanha e depois aqui na França. Eu posso garantir para você que é uma situação muito inconfortável, até porque eu já estou em casa desde o dia 13 de março, se eu não me engano, tá? Sem poder sair de casa, né? Confinados mesmo. Então é uma situação muito difícil, muito complicada. Graças a Deus agora tem aí uma semana que o presidente começou a liberar um pouquinho, né? Abriu um pouquinho aqui, abriu um pouco os parques, abriu para o pessoal poder sair um pouco. Então isso tem nos dado uma tranquilidade a mais, mesmo que ainda o vírus não acabou, ainda existe, acontecem ainda algumas mortes aqui, né? Todos os dias. Ô, Caçapa, antes de passar a bola para os nossos amigos também, para fazerem perguntas para vocês, como é que tem sido como é que tem sido o papel do Macron aí na França? A popularidade dele aumentou, diminuiu, se manteve? Com o envolvimento dele com o problema? Como é que os franceses têm lidado com esse trabalho dele aí frente à pandemia? Algumas pessoas têm batido bastante nele aqui, sabe? Até porque não concordam da forma que foi feito, né? Ou demorou para fechar, ou fechou demais. Então, de qualquer jeito, não tem como agradar todo mundo, né? Mas a grande maioria fala que ele demorou a fechar. Então, isso, algumas pessoas têm torturado ele sobre isso aí. Aqui tem muita gente reclamando que está fechado durante um longo tempo e a coisa nem começou direito aqui no Brasil, meu Deus. Ô, Caçapa, agora a minha última mesmo para no seu escova da entrevista. Podemos ir embora aqui? Não, calma que vocês vão falar. A formatura, você tirou a licença Pro e agora você pretende ficar trabalhando aí? Você pretende voltar para o Brasil daqui a algum tempo? O que você pretende fazer a partir de agora com a licença Pro? E com essa formatura e com essa condição que te dá para ser treinador, porque como auxiliar, obviamente, você já absorveu muita coisa, né? E a partir de quando que você já pretende começar a trabalhar como técnico? Então, é uma alegria muito grande, até porque é um curso muito, muito importante, muito difícil. Foram aí 3 longos anos para conseguir o objetivo final, que era a concretização desse curso, e graças a Deus deu tudo certo. Dia 20 agora de maio recebi a boa notícia que fui aprovado. Agora eu ainda tenho 2 anos de contrato com o Lyon, né? Então ainda tem um tempo ainda para continuar aprendendo, né? Até porque hoje aqui tem o treinador que é o Rudi Garcia, treinador muito experiente, que trabalhou na Roma, no Marseille, tudo. Então, tem muita coisa também para aprender, né? E sim, depois vou avaliar algumas coisas dentro do clube também, as possibilidades de um dia eu receber a oportunidade do clube de ser o treinador. Se caso isso não acontecer,
né? Depois desses 2 anos, vamos conversar com o presidente para saber quais são também os objetivos dele comigo, e se ele deixar as portas abertas para que um dia eu possa ser o treinador, com certeza eu continuarei. Mas hoje eu tenho vontade de ter o meu time, de ter a minha equipe, de treinar, de fazer aquilo que eu aprendi no curso durante esses 3 anos. Grício Gomide Ali. Ô Caçapa, boa noite. Muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98. A minha primeira pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouco de como os clubes em geral, e aí principalmente o Lyon, que é o teu clube, reagiram à decisão de terminar o campeonato francês, né? Ainda faltavam algumas rodadas, o Paris Saint-Germain tinha ali uma folga considerável na ponta, mas a gente sabe que tem outras questões, classificação para as competições europeias, a questão do rebaixamento que a federação acabou decidindo por ficar ali no meio do caminho, não rebaixou todo mundo, mas rebaixou alguns clubes. Como é que isso tem repercutido aí na França e principalmente no Lyon, que é o teu clube, essa decisão de encerrar o campeonato? Essa decisão também pegou muitos clubes. Ninguém esperava essa decisão. Até vou falar mais do meu presidente, né? Ele tem brigado, né, com todo mundo para tentar reaver isso, até porque hoje o campeonato alemão voltou, eles estão falando que daqui a pouco, acho que 8 de junho, se eu não me engano, o campeonato espanhol vai voltar, o campeonato português, o campeonato inglês também voltarão a atuar, a ter jogos. Então o presidente ainda está nessa luta, né, para que o campeonato francês possa voltar. Mesmo que hoje a gente acha difícil voltar, até porque a decisão ela já foi tomada, né, pelo presidente da federação. Ele tomou essa decisão em cancelar, em acabar com o campeonato, mas, lógico, como você bem citou, são tantas coisas em cima disso: classificação para a Liga Europa, classificação para a Champions League, o descenso, né? Lógico, tem clubes, por exemplo, da Liga da segunda divisão, que estava a 1 ponto para subir. Então também não concorda com essa decisão do presidente, né? Mas eu acho que cada um tem feito o melhor para o seu clube. O meu presidente, ele tem dado o melhor, tem tentado voltar com o campeonato, né? Até porque hoje o Lyon, na próxima temporada, não disputaria a Champions League. Caçapa, boa noite, Léo Gomide, prazer em conversar contigo, né? Você tem uma vitoriosa e longa história no Lyon, né? Participou daquela época áurea do clube, foram 7 títulos, se eu não estou equivocado, e você participou de 6, né? Com jogadores que depois futuramente foram para outros clubes grandes da Europa, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é que aqui no Brasil a gente sempre tem um debate de quando há trocas de técnico, né? E o técnico tem uma determinada ideia de jogo, de que ele não respeita o DNA do clube, o histórico de como a forma de atuar de um determinado clube. Eu queria saber se atualmente, hoje, como auxiliar do Rudi Garcia, você enxerga algum ponto em comum do que é feito hoje no Lyon, daquela época áurea do clube que ganhou 7 campeonatos franceses de forma consecutiva, ou vamos dizer assim que nem aí dá para repetir muito essa questão de DNA de time, se isso na verdade existe para você? Não, para mim existe. Eu acho que o clube, por exemplo, o Lyon, na época, quando nós ganhamos os 7 títulos, eu ganhei 6, era um 4-3-3 muito bem trabalhado, sabe? Com um volante que sabia marcar, mas que sabia jogar também, com o Juninho armando, tendo liberdade para chegar à frente, com o Thiago ou o Essian, que depois foi para o Chelsea, também com essa liberdade de chegar à frente, né? Então hoje não tem tanto. Até o treinador, ele utiliza às vezes o 4-3-3, mas o sistema que ele mais gosta é o 4-4-2, e às vezes tem utilizado muito o 5-3-2, né? Então eu acredito muito nisso. Eu acho que
tem alguns clubes que um sistema de jogo é referência para eles. É lógico que, para a gente falar de sistema de jogo, precisamos analisar também a qualidade dos atletas, analisar o perfil de cada jogador. Será que o perfil dos atletas do Lyon hoje seria para um 4-3-3 ou para um 4-4-2? Então, acho que tudo isso tem que ser bem analisado. Ô Caçapa, é o Alexandre, prazer receber você aqui no Arena 98. A gente discute muito aqui no Brasil, né, sobre essa vantagem que o Flamengo abriu ou está abrindo dos outros clubes financeiramente falando. Aí na França você vive uma realidade assim, né, de que o PSG tem uma capacidade financeira muito maior do que a dos outros clubes. Você acha que tem perigo disso acontecer aqui no Brasil, pelo que você vive aí, a realidade que você vê aí na França? Você acha que isso pode se repetir aqui no Brasil, virar um campeonato onde um clube fique um abismo financeiro na frente dos outros? Hoje não dá para a gente comparar, com todo respeito ao Flamengo, o Paris com o Flamengo, até porque o Paris, o Neymar, ele pagou 220 milhões só no Neymar, né? Eu acho que o Flamengo hoje ele ganha não simplesmente da parte financeira, eu acho que ele ganha muito e ganhou muito pela organização do clube. O clube ele vem se reorganizando já tem alguns anos, né? Então eu acho que o Flamengo ele saiu na frente aí. Primeiro se organizar, depois começou a trazer sim peças importantes. Hoje o elenco inteiro é muito bom, jogadores que com certeza poderiam estar aqui na Europa também, né? Mas eu acho que o grande feito do Flamengo foi a organização. Ô Caçapa, você tem acompanhado aí da França, mesmo com o fato de trabalhar muito, ter muito tempo do seu dia ocupado, você tem acompanhado o Atlético, o time que está sendo montado, a contratação do Sampaoli, tudo que está acontecendo no Atlético aqui, daí você acompanha? Vejo sim as notícias do Brasil, acompanho sim o Atlético, Cruzeiro, vejo as notícias do Flamengo, no Rio, em São Paulo também. Tem gostou do nome do Sampaoli, das contratações que chegaram até agora, são jogadores que você conhece, que você já tinha noção da bola que jogava. Você acha que o Sampaoli tem condição com o elenco atual? Obviamente daqui a pouco vai começar a receber alguns reforços, mas você acredita que pelo trabalho do Sampaoli feito no Santos e o trabalho feito em seleção como a do Chile, na Argentina não foi bem, você acha que o Sampaoli pode sim ser um nome que pode marcar a história no Atlético aí, ô Caçapa? Ele vai conseguir se derem o tempo adequado para ele, se deixarem ele trabalhar, né? Eu acho que todo treinador, sendo ele experiente ou não, ele precisa de tempo, ele precisa mostrar para o que veio, ele precisa mostrar o trabalho dele no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. É lógico que a torcida é que ele consiga vencer todos os jogos, mas a gente sabe que dentro do futebol isso é quase impossível, né? Então eu acho que o mais importante é dar o tempo para ele, dar o suporte para ele, que com certeza a bagagem ele tem. Ô Caçapa, queria que você falasse de um jogador especial, né? O Lyon contratou, ao meu ver, um dos melhores jogadores que o futebol brasileiro formou nos últimos tempos, que é o Bruno Guimarães, que já chegou aí chamando muito a atenção, já nos primeiros jogos mostrando a que veio. Queria que você falasse um pouco, né, do Bruno Guimarães que você encontrou aí no Lyon, da evolução que ele já demonstrou no futebol europeu. E se você acha que ele é um jogador para fazer história no Lyon, como você fez, como o Juninho Pernambucano fez, ou se você acha que vai ser difícil segurar ele aí por muito tempo pelas condições financeiras do mercado hoje, que o mercado impõe hoje ao Lyon? É um jogador muito interessante. Eu conhecia pouco o Bruno, né, quando ele chegou, a partir dos treinamentos, os primeiros jogos que ele fez. É lógico que quando eu vi que ele estava vindo para o Lyon, fui dar uma pesquisada, conversei com alguns amigos também, e a maioria, todos eles, me disseram: o Lyon está contratando o melhor jogador brasileiro na atualidade. E rapaz, que surpresa agradável, que jogador, um jogador que chegou aqui já voando, sabe, um jogador que gosta da bola, que quer o jogo, que aparece, que nunca se esconde, independente se o adversário está com a pressão alta ou não. É um cara que gosta da bola. E eu vou ser bem sincero para você, eu acho difícil
ele ficar muito tempo aqui, até porque se ele continuar fazendo os jogos que ele começou, né? Aqui eu acredito que ele fez aí de 3 a 5 jogos, se ele continuar mantendo o mesmo nível da qualidade que ele impôs nesses jogos, eu acho difícil o Lyon segurar ele aqui muito tempo. Ô Caçapa, você falou que acompanha o noticiário do futebol brasileiro, né? Como que você tem visto uma certa pressão dos dirigentes para um retorno do calendário, né? O retorno às disputas sem o problema estar contornado aqui no país, né? O Flamengo não tinha autorização para treinar com os jogadores em campo, e aí uma matéria do Globoesporte.com acabou revelando, né, através de umas filmagens aéreas, os jogadores treinando no campo, e aí o Flamengo meio que dizendo que não deve satisfação para ninguém, né? Somente entre eles mesmo do clube, eles adotam todos os protocolos, enfim, mas não estava liberado pelos órgãos oficiais, né? Hoje o Atlético Goianiense também voltou a treinar e também com bola normal, e o Adson Batista, que é o dirigente, também confrontou essas questões de necessitar de uma liberação dos órgãos competentes. A gente sabe que há o problema financeiro, mas você não acha que deveria pesar um pouco na balança aí os clubes com relação ao lado social que o futebol tem também? Eu acho que seria até importante saber dos atletas também, né? E com certeza muitos deles estão com medo. É o caso aqui na França. Na França, muitos atletas estavam com medo de voltar a treinar, até porque fazíamos reuniões por vídeo com eles e muitos não queriam voltar a treinar. Eu acho que aí no Brasil não pode ser diferente, até porque essa pandemia ela ainda não acabou. E aí no Brasil a gente tem visto, né, infelizmente, o número de mortes que a cada dia sobe, né? Então eu acho que o mais importante de tudo isso, para mim, é o lado do ser humano. Eu acho que nós precisamos de proteção, precisa proteger os atletas, proteger os torcedores, os dirigentes, todo mundo. Eu acho que ainda não foi liberado, eu acho que teriam que respeitar essa decisão. Deixa eu só pegar um gancho nisso que o Caçapa falou, só para atualizar aqui, Everton, também saiu a atualização agora do Ministério da Saúde. Assustador. O Brasil registrou 1.039 novas mortes nas últimas 24 horas. O número de vítimas chegando a 24 mil, então, aqui no Brasil. Então, 1.039 é a atualização das últimas 24 horas, infelizmente, né? Mas a gente tem que trazer a notícia aqui também, sempre que sai essa atualização do Ministério da Saúde. E só para não falar, né, Everton, que a gente tem falado muito, né, dos times que estão querendo bater no peito e voltar a todo custo, principalmente o Flamengo, acho que é o principal exemplo negativo. Hoje a gente teve 2 exemplos muito positivos. O Corinthians, através do presidente André Sanches, que mais cedo emitiu uma nota oficial colocando o futebol como algo inferior à importância da luta contra o coronavírus. E agora há pouco também o Palmeiras colocou nas suas redes sociais um vídeo muito legal com a participação, inclusive, do Vanderlei Luxemburgo e do Felipe Melo, também se colocando completamente contrário a pensar no retorno do futebol agora, dizendo que o futebol tem que ficar para um momento depois da gente vencer essa batalha aí contra o coronavírus. Ô Caçapa, deixa eu pegar mudar aqui o rumo da nossa conversa. Você teve passagens pelo Atlético, também pelo Cruzeiro, mas a sua passagem pelo Atlético foi marcante, 1999 ali, quando vocês chegaram na final do Brasileiro. Queria que você contasse um pouquinho sobre aquele time, como que era, né, o clima naquele time, e se naquelas quartas de final contra o Cruzeiro, o Humberto Ramos mandou você jogar de centroavante, depois que o Alex Alves saiu, vocês estavam perdendo o segundo jogo, aí, né, o Atlético virou aquele jogo ali. Aí teve, né, a virada de jogo, vocês mataram as quartas de final, depois chegaram até a final. O clima naquele time era muito bom, Caçapa, e nesse jogo específico, você teve uma mudança de função? Rapaz, o clima em 99 foi um dos melhores anos da minha vida como atleta profissional, sabe? Às vezes as pessoas, elas não conhecem o dia a dia do time, né? Nós penamos ali para classificar, né? Foi difícil, foi duro, mas conseguimos classificar, e esse time era muito unido,
sabe? Principalmente dentro de campo. Né? Nós não estávamos juntos sempre fora de campo, mas quando entrávamos dentro de campo era para honrar a camisa do Atlético em primeiro lugar e depois também pela nossa amizade. O prazer que a gente tinha em entrar dentro de campo e brigar uns pelos outros, né? Então, e nesse jogo contra o Cruzeiro a gente já estava perdendo. Naquela época eu gostava muito de ir pro ataque, né? Então o Humberto, ele me dava essa liberdade e a gente até já tinha uma jogadinha meio que ensaiada ali, quando eles marcavam o Galo recuava um pouquinho para zagueiro e eu me mandava para frente. Mas o Humberto me deu a liberdade de sair para o jogo, mas eu não mudei de função nesse jogo, não. Ô, Caçapa, deixa eu entrar num assunto agora de um rival seu aí, do seu clube, que é o Paris Saint-Germain, e tratar da questão do Neymar. Como é que tá a relação hoje da imprensa da França com o Neymar? Porque a torcida do PSG, a gente sabe que parte da torcida não tem a mínima paciência e tal. E como é que tá a relação da imprensa com ele? Porque fala-se, talvez depois dessa pandemia, na transferência dele para o Barcelona, essa situação toda. Como é que a imprensa da França tem tratado o Neymar? Então, é um pouco como um lado da torcida do Paris, né? Alguns gostam, outros não. Acho até pelo jeito do Neymar, né? Às vezes ele também disse que gostaria de voltar para o Barcelona. Então, isso não foi bem visto aqui, né? Mas o grande jogador que decidiu vários jogos, né, esse ano. Mas eu queria ressaltar alguma coisa sobre o Neymar. Para mim, né, esse é meu ponto de vista, ele já está coladinho ali com Messi e Cristiano Ronaldo. Para mim, o Neymar, quando ele decidir eu vou ser o melhor jogador do mundo, ele vai ser o melhor jogador do mundo, até porque ele tem todas as condições, ele tem um potencial enorme para ser o melhor jogador do mundo. Mas é lógico que algumas coisas precisam, com certeza, estarem encaixadas para que ele possa ser o melhor jogador do mundo. Ô Caçapa, a gente tá falando da sua carreira, queria tratar de um outro momento da sua carreira que eu acho que deve ter sido muito importante para você também, a sua passagem na seleção como treinador, né, da Seleção Brasileira Sub-15. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, de como foi para você ser técnico da seleção, trabalhar com garotos tão jovens e como que você tem enxergado aí a formação de atletas mesmo no futebol brasileiro, se a gente tá muito atrás hoje do que é feito principalmente aí na Europa. Então, foi um período muito bom. Eu fiquei, acredito, 1 ano e meio nessa função. É minha primeira função como treinador, uma responsabilidade muito grande, mas foi um período que eu gostei demais, aprendi muito. A gente sempre fala, né, o treinador passa muito, ele ajuda muito os atletas, mas eu aprendi muito também, uma categoria jovem, que o que você pedisse para eles faziam, né? Então, na verdade, na época eu nem queria sair. Por mim, eu estaria lá ainda, né? Porque passamos ali momentos muito agradáveis, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E falando da base hoje, né, do Brasil, acredito que não tem deixado para trás, não tem ficado para trás daquilo que é feito aqui na Europa, principalmente aqui no Lyon. O Lyon é um time que trabalha, que dá muitas oportunidades para os jogadores vindos da base. Eu acho que hoje, agora, acho que o Brasil ele tem se organizado um pouco melhor, porque o que faltava, ou o que falta ainda em alguns clubes, para mim, é a organização, né? Principalmente na base. Eu acho que se todo clube focasse na base, com certeza nós vamos conseguir novamente fazer grandes craques. Você falou do Neymar aí, nos informa o Paulo Vilhena que você trabalhou na Seleção Brasileira Sub-15 com o sucessor do Neymar, né, Caçapa?
O que você acha do Vinícius Júnior? Como é que você viu esse desenvolvimento de talento dele, chegando tão jovem já ao Real Madrid e assumindo até certo protagonismo às vezes? Era um jogador diferente, já com 14, 15 anos, quando ele veio comigo para a seleção, era um jogador diferenciado, né? Eu acho que tem tudo para conseguir ser um grande atleta aqui e no Real Madrid, principalmente aqui que eu falo na Europa, né? Gostei muito de ter trabalhado com ele. É lógico que ele, com 15 anos, sendo normal, tinha algumas deficiências que agora eles têm. Eu tenho visto algumas pessoas, até mesmo vídeos, ele trabalhando esses fundamentos, principalmente na finalização, e eu acredito muito nesse atleta. Ô, Caçapa, que jogou com você, que trabalhou com você na seleção, qual outro atleta que ainda não explodiu, mas que você tem convicção de que vai explodir daqui a pouco? Que ainda não explodiu? Ó, eu gosto muito do Lincoln, do Flamengo. É um centroavante nato, sabe, ali é matador mesmo. Perna direita, perna esquerda, cabeceia bem. Eu acredito muito nesse atleta, que ele ainda vai dar bons frutos no Flamengo. Comide. Ô Caçapa, eu queria falar um pouco a respeito do que você imagina para a carreira nos próximos anos, né? Claro que a bagagem que você deve ganhar aí como auxiliar é tamanha, né? Mas, por exemplo, um convite para retornar ao Brasil hoje é algo impensável para você, e gostaria que você explicasse também a respeito da sua formação, né? A gente recebeu aqui o Mancini recentemente, que também fez o curso da UEFA Pro, né? Explicou para nós os motivos dele ter escolhido estudar no exterior e não fazer os cursos que temos aqui no Brasil para a formação dos treinadores. Se em nenhum momento você pensou que abriria mão dessa possibilidade de fazer o UEFA Pro? Então, hoje a minha cabeça está voltada aqui para a Europa, para a França, né? Até porque eu terminei o curso aqui, um curso que eu já falei, muito difícil, numa língua, eu falo bem, acredito, né? Mas uma língua muito difícil, até mesmo na escrita. E foram aí 3 anos muito difíceis, mas que graças a Deus deu tudo certo. Então hoje o meu pensamento, o meu foco maior é aqui, é receber a minha oportunidade aqui no Lyon, ou na França, ou na Europa, né? Hoje meu pensamento eu não penso em voltar a treinar no Brasil hoje, tá? E falando a sua segunda pergunta, do curso em si, o porquê aqui. Primeiro que quando eu cheguei, eu fui obrigado a fazer, até porque eu não poderia ficar no banco sem ter a primeira parte do curso, né? Eu fiz aí o curso da CBF, eu acho que foi o B, né, o primeiro, mas ele não tinha equivalência aqui. Eu teria que recomeçar do zero para que eu pudesse ficar no banco de reservas. Então, como eu comecei o curso aqui, eu falei, eu acho que o ideal é eu dar continuidade e ir até o final, até o Pro, até porque esse curso aqui na França, ele é reconhecido no mundo inteiro. Então, para mim, foi com certeza a melhor decisão. Caçapa, foi muito legal te receber aqui. Aliás, é sempre muito legal bater papo com você, você é uma figura extraordinária. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo curso que você fez e agora já podendo atuar, inclusive aí na França, que você tenha uma carreira internacional ainda maior que você já tem como jogador. A gente está daqui torcendo muito por você, você pode acreditar nisso. Grande abraço. Ô Everton, muito obrigado. Obrigado mesmo, foi um prazer participar com vocês desse bate-papo, gostei muito, mesmo já sendo tarde aqui, eu gostaria de continuar, porque o bate-papo está muito legal. Obrigado a todos aí presentes, foi um grande prazer e precisando estamos aqui. Veja só como são as coisas, né? E eu já não,
E eu pensei assim, poxa, como tá tarde lá agora, eu vou liberar o Caçapa agora, mas com uma vontade de falar, Caçapa, vamos para um rápido intervalo e seguir batendo um papo aqui. Eu pensei, foi mal aí, ó. Tá tarde, hein? Mas não vai faltar oportunidade não, Caçapa. Grande abraço a você. Até a próxima. Valeu pra vocês. Valeu também. demais.